povo, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a este canal. Nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá no Egitão. Também trocamos umas ideias sobre relacionamentos nas mais diversas áreas da vida. Nosso foco aqui é usar nossas experiências ruins como alerta e as experiências boas como incentivo. Meu povo que está aqui todo dia, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Puxa a cadeira, senta aí, adianto logo enquanto eu faço aquela introdução todo sempre, amém? Pega aí, meu filho, a piscina do Rivotril. Precisaremos da piscina hoje. Bota o teu maiô de bolinha, bota a sua sunga. Quem não quiser maiô nem sunga, bota o seu biquíni, bota o seu biquíni, bota o que você quiser e já mergulhe, porque precisaremos, tá? Precisaremos com força, porque o negócio hoje é sério. Eu quero agradecer aqui, antes disso, quem tiver sua história, tem um negócio no meu, minha gente, toda vez é isso, tem um fio do cabelo, que o bexiga fica aqui. Enfim, quem tiver uma história de vida aí, quiser compartilhar conosco, manda pra cá teu relato, não se preocupe, sua identidade será totalmente preservada. Bota lá no texto que você autoriza que a história seja lida aqui no canal. Tu tá ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, não vou tirar não, dá trabalho de fazer isso aqui, tá bom? Bota tuas redes sociais, porque eu preciso confirmar que você é uma pessoa real e não é um fake, querendo tirar onda aqui com a nossa cara. Quero agradecer a Liz Alves, tá? O vídeo de hoje foi uma sugestão de Liz Alves. Muitíssimo obrigada, Liz, pela tua indicação. E teremos uma notícia, tá? Essa notícia saiu em setembro de 2015. Mas mesmo que seja uma notícia já antiga, vale trazê-la pra cá, tá? Por quê? Nem todo mundo tá aí ligado em notícias. E é um caso que tem tudo a ver com o canal aqui. Vai fazer com que a gente reflita, vai fazer com que as Marias que tá aqui em 2021, apaixonada incondicionalmente, todinho para pegar o avião e ir embora pro Habib, pro Boy Magia das Arábias, pense um pouquinho e veja que o risco é real, tá? Não tenho intenção alguma de fazer sensacionalismo, de ganhar likes, de ganhar visualizações em cima da derrota alheia. Meu foco aqui, principal, é alertar. Quero likes, óbvio, né? Se eu dissesse que não queria, eu estaria sendo hipócrita. Todo mundo, sem exceção, que tem canal aqui no YouTube, quer sim ter likes, quer ter compartilhamento, claro que quer. Isso aí é algo óbvio. Mas, pra mim, Nadia Araújo, este não é o meu foco. O foco aqui é ajudar, tá bom? Eu vou ler aqui a notícia, vou tentar não dar pausas, tá? Vou tentar para que vocês acompanhem o raciocínio. Vou tentar não dar pausas e no final a gente volta e comenta, tá? Vamos lá. O negócio é sério. Eu li a notícia aqui e fiquei morrendo. Tá morrendo. Bom, vamos lá. Simbora. A manchete já deixa a gente aqui com os cabelos em pé, né? Morrer com um tiro na cabeça era lucro. Conta a brasileira que fugiu da guerra civil na Síria. É mais uma brasileira na guerra da Síria, certo? Né? Tem uns dias aí que a gente viu uma outra notícia de outra brasileira também na Síria. E aqui está, mais uma. Vamos lá. Depois de mais de 4 anos de guerra civil na Síria, o mundo parece finalmente ter despertado para a gravidade da situação dos refugiados. A imagem do menino Aylan Kurdi, de 3 anos, sem vida, em uma praia turca, se tornou símbolo de um povo que peregrina sem destino. A supervisora de vendas, Luísa Silva, nome fictício, obviamente, de 38 anos, não reconhece o drama humanitário do país, só por fotos ou vídeos. Cheguei a pensar em tirar a minha vida e a dos meus filhos para acabar com o sofrimento, confessa. Mas a vida dela no Oriente Médio nem sempre foi assim. Luísa, que recebeu o nome árabe de Hassan, pessoa que fala árabe aí me confirma, esse Hassan seria a mãe de Hassan, não é isso? Confirme aí, por favor. Ainda guarda na memória as imagens de uma outra Damasco, de uma outra Síria, muito diferente do cenário de devastação em que já morreram 240 mil pessoas. Isso em 2015, tá? Estamos em 2021, bota mais um tanto aí em cima. De acordo com o relato mais recente do Observatório Sírio para Direitos Humanos, OSDH, o país era seguro, próspero,
A gente podia andar na rua com joias sem medo, conta. O caminho da mulher nascida no estado do Rio de Janeiro, ela prefere não revelar a cidade, até a capital síria, Damasco, começou graças a uma amiga que ele apresentou, quem se tornaria pouco depois seu namorado e em seguida marido. O sírio era filho de uma brasileira e veio ao país pedir a dupla nacionalidade. Ele jurava amor ao Brasil e dizia não ter vontade de voltar à terra natal. Foi a primeira de muitas mentiras. Em 1998, Luísa foi à Síria pela primeira vez. A proposta do marido era resolver os problemas e voltar em pouco tempo. Os poucos meses se transformaram em 14 anos. Em Damasco nasceu o filho mais velho do casal, que hoje tem 16 anos, 2015, né? O irmão mais novo, de 15, nasceu em Paris para garantir a nacionalidade francesa. De lá, eles voltaram para o Brasil e ficaram até que a sogra de Luísa, carinhosamente chamada de Mama, descobriu que tinha um câncer. Mama pediu para não morrer sem conhecer o neto mais novo e o casal resolveu voltar para Damasco. Luísa passou então a cuidar da sogra até os últimos dias. O medo de ter o mesmo destino da mulher que deixou o Brasil aos 17 anos e nunca mais voltou foi inevitável. Ela, sendo brasileira, viveu ali, sofreu ali, iria morrer ali. Eu olhava para ela e pensava, mama, eu não quero passar o resto da minha vida aqui. Eu não vou morrer aqui. Luísa estava certa. Mama nunca mais veria a terra onde nasceu. Apesar de não saber, se dependesse do marido, sua história repetiria a da sogra. Se, em geral, não havia muito do que reclamar da vida no país, dentro de casa a situação se tornou insustentável. O marido, outrora encantador, começou a mudar. Não demorou para que a brasileira sofresse a primeira agressão, depois de interromper uma partida de baralho. Eu pedi para ele levar nosso filho mais novo ao hospital. Ele me puxou para o quarto e começou a me espancar. Daqui você não sai mais. Eu estava louco para fazer isso. Me segurei muito, ele disse. E os homens continuaram a jogar baralho como se nada estivesse acontecendo. Por causa da surra, Luísa passou a sofrer com grave problema de coluna e quase ficou paralítica. A partir daí, o desejo de voltar ao Brasil cresceu, mas ao buscar ajuda na embaixada brasileira em Damasco, soube que só poderia sair da Síria com os filhos se conseguisse autorização do pai. O ex-marido de Luísa é alauíta, mesma corrente religiosa do presidente sírio, Bashar al-Assad. O grupo representa cerca de 10% da população e é uma das minorias que acompanham o país. Ao lado de cristãos e drusos, os alauítas detêm o comando militar e político. A maioria dos sírios é sunita, cerca de 70% da população. Por pertencer ao mesmo grupo religioso do líder do país, a família de Luísa tinha uma boa posição social. O sogro dela tinha sido governador, inclusive. Além disso, a convivência, apesar de alguns problemas isolados, era amistosa. O presidente sírio, Bashar al-Assad, fez uma lei que tornava crime a ofensa à religião dos outros, justamente para evitar a guerra, diz Luísa. Apesar da parte da comunidade internacional considerar Assad um ditador violento e ser acusado de ter utilizado armas químicas contra a população, fato nunca provado, Luísa tem uma visão diferente. Ele é um homem justo. Se um parente errasse, ele puniria da mesma forma. Bashar abriu e melhorou muito o país, que passou a ter shoppings, por exemplo. Ele queria modernizar a Síria. A mídia cria uma falsa imagem dele. Eu tenho muita pena porque Bashar não queria guerra. Só que chegou a um ponto em que não dava mais para aguentar os ataques dos rebeldes. Ele defendia as minorias, inclusive os cristãos. E levou a culpa por muitos assassinatos sem ter cometido, argumenta. Quando Luísa se recuperava da cirurgia de coluna, recebeu a visita de um primo de Assad, que era casado com uma sobrinha do marido dela.
Ela já desconfiava das agressões e quis confirmar. A princípio, com medo, Luísa negou. Aí ele disse a mim: confia em mim, eu vou te defender. Você não está sozinha aqui. Algum tempo depois, quando já estava em casa, ele nos fez uma visita e falou claramente para o meu marido: o dia que você encostar a mão nela de novo, você vai se ver comigo. Eu vou defendê-la como se ela fosse a minha irmã. As agressões físicas contra ela acabaram ali, mas os filhos passaram a ser ainda mais espancados. Início da guerra. Com o acirramento dos conflitos que começaram em março de 2011, durante o processo da insurreição, que ficou conhecido como Primavera Árabe, deixar a Síria passou a ser uma questão de sobrevivência. Aos poucos, o país virou um cenário de terror, em que forças do governo, oposição armada e militantes do Estado Islâmico disputam o domínio dos territórios. Os problemas de saúde de Luísa foram se acumulando: depressão, cardiopatia e síndrome do pânico, além da fragilidade física causada pelas sucessivas agressões. Ela chegou a passar um mês no Brasil para tentar recuperar a saúde, mas voltou, por medo do que poderia acontecer com os filhos. As amigas brasileiras foram deixando Damasco, uma a uma. A última foi a esposa do embaixador brasileiro, que voltou com o marido por recomendação do Itamaraty. Além dos bombardeios, os alauítas, assim como os cristãos, temem ser exterminados por serem uma minoria. Não são poucos os casos de tortura, estupro, esquartejamento de alauítas de que Luísa se lembra. O meu marido não cuidava de nós e muita gente tinha raiva dele. Para mim, ele queria que a gente morresse ali. As pessoas me falavam em tom ameaçador. Chegou a hora do olho por olho, dente por dente. Pelo nome, pela identidade, dá para saber a qual segmento religioso você pertence. Então era muito perigoso morrer. Morrer com um tiro na cabeça era até lucro. E meu medo era ser estuprada, torturada. De repente, a Síria foi banhada de sangue. Faltava luz, água e alimentos. O desespero fez com que ela se preparasse para fugir, passando pela Turquia. Quando comunicou a decisão à embaixada, ouviu sobre os riscos de passar por Homs, cidade que estava sob o domínio dos rebeldes. Além disso, ela poderia ser acusada de sequestro dos filhos. Luísa desistiu. Depois de algum tempo e muita insistência, o sírio disse que a deixaria voltar-se para a família dela, se a família pagasse as passagens. Ele disse isso em tom de zombaria, porque as passagens tinham ficado muito caras depois do início da guerra, e ele tinha certeza que a minha família não teria condições de me ajudar. Para surpresa dele, o cunhado de Luísa comprou os bilhetes. A brasileira teve 3 meses para convencer o marido. Tudo indicava, porém, que ele não cumpriria a promessa, feita em tom de deboche. Um dia antes da data marcada para a viagem, Luísa já não tinha mais esperanças. Mas o destino a surpreendeu. Tudo graças à visita de um profeta alauíta que foi consultado pelo marido sobre a viagem. Eu não vi o homem, mas o ouvia. Ele revelou que sabia o quanto eu tinha sido maltratada e como eu estava doente. O desespero foi tanto que eu tentei me comunicar com ele por telepatia, pedindo para poder ir. Eu vou morrer aqui com meus filhos, eu dizia a ele pela mente. Ele falou para o meu marido autorizar a viagem, jurou que se eu não voltasse, ele me traria de volta para ele, beijando os seus pés. A volta ao Brasil. Finalmente, em 2012, Luísa conseguiu voltar com os filhos para o Brasil, mas não sem o último obstáculo. Quando chegou ao aeroporto, ela descobriu que a Air France, companhia pela qual viajaria, não estava pousando em Damasco desde o início da Guerra Civil. Por um instante, ela teve a certeza de que nunca mais conseguiria ir embora, até descobrir que seria preciso pegar um voo para a Jordânia e de lá outro para Paris, de onde finalmente voaria para o Brasil. Eu chorei muito quando cheguei à França. Foi quando percebi que o inferno tinha acabado. Apesar de estar em segurança novamente, retomar a vida normal não foi fácil.
Luísa precisou reaprender o português porque estava, como ela diz, com a língua pesada. Até hoje, precisa tomar remédios para tratar as doenças que herdou dos anos de tortura física e psicológica. Os filhos que não têm interesse em retomar o contato com o pai também precisaram fazer terapia. No começo, qualquer barulho um pouco mais forte assustava a família. O filho mais velho ainda fala árabe e sente saudade de parte da família, principalmente das tias. Eles têm vontade de voltar a morar na Síria quando o país retomar a estabilidade e a segurança. Um futuro distante, ele mesmo admite. O rapaz lembra como de uma hora para outra a vida mudou. É normal a nostalgia, porque as pessoas viviam muito bem lá, a educação era excelente. Conta o adolescente que, além do árabe, aprendeu a falar francês e inglês fluentemente na escola. Apesar da história traumática que Luísa viveu com os filhos, ela se considera uma mulher de sorte, que teve a fé renovada, que tem dupla nacionalidade, ainda consegue deixar o país. Os que não têm, aliás, quem tem dupla nacionalidade ainda consegue deixar o país. Os que não têm, arriscam tudo para sair da Síria, com a ajuda de atravessadores, rumo ao destino incerto. A vida passa, então a valer muito pouco. E assim surgem histórias e fotos, como as do menino Aylan, que chocam o mundo inteiro, mesmo que seja por 5 minutos. Minha gente, vamos conversar. Eu li isso aqui, vocês sabem, né? Eu sou aquela pessoa que lê as coisas e eu saio lendo, fazendo cenários enfim, eu dou asas à imaginação, mas dou asas assim, asas valendo. E eu li isso aqui, eu fiquei... Quando eu li essa parte aqui, que a mulher chegou em Paris, eu respirei, ai meu Deus, tá viva, tá segura, sabe? Enfim, que bom, graças a Deus que ela está no Brasil, né? Passaram o quê, meu Deus? Essa notícia foi 2015, 6 anos? É 6, né, minha gente? Vocês sabem, né? Que eu sou uma pessoa, eu não sou de exatas. Para eu contar 2 mais 2 tem que ser nos dedinhos, né? Vocês viram que um vídeo que eu fiz aí desses dias, eu fui contar um negócio simples, errei, né? Então, se eu errar, vai abstrai. Mas 2015 para 2021 são 6 anos. 6 anos que isso passou, né? Desde a notícia. Com certeza ela já está melhor, mais adaptada, mas o trauma não sai, minha gente. O trauma vai ficar na vida dela para sempre. Na vida dos filhos, para sempre também. Tudo isso, por quê? Tudo isso poderia ser evitado. Poderia sim, poderia ser evitado. Aí vocês podem falar assim, Nadia, mas ela não sabia, né? A amiga não apresentou o cara com maldade. A amiga não apresentou o Sírio com a intenção de que desse tudo errado. Não, a amiga apresentou nas melhores das intenções. Sim, minha gente, a amiga apresentou nas melhores das intenções. Mas assim... Bora ver o contexto do camarada. Não é que a pessoa também, né? Porque a Síria está em guerra, porque a maioria dos sírios vem de um cenário difícil, né? Então a probabilidade das pessoas também serem difíceis é maior, que a gente vai julgar, rotular todo mundo. Nenhum sírio presta. Não, claro que não. Claro que tem sírios bons, claro que tem mulheres casadas com sírios que vivem felizes. Tem. Sim, tem. Mas, infelizmente, há uma probabilidade de quem se relaciona com os homens desta área aqui, há uma probabilidade enorme de, em algum momento na vida, ter que passar por situações que não tá muito normal. Não tá muito normal, tá? Não tá. Infelizmente, a Síria está lá. Ainda está em guerra. Certo? E como eu já falei aqui diversas vezes, sempre que tem algum vídeo aqui sobre a Síria, eu conto a minha experiência, ninguém me contou, eu vi ao vivo e a cores. Falei isso no último vídeo que eu falei da Síria. Eu vi um bombardeio na cidade síria, eu vi ao vivo. E mesmo eu tendo visto ao vivo, bem distante, eu estava na fronteira de Israel, bem distante, eu estava em segurança, eu sabia... Teoricamente, né? Porque na prática... Mas enfim, teoricamente eu sabia que eu estava em segurança, que não ia cair uma bomba na minha cabeça. Mas quando eu vi aquela bomba ali, sabe, caindo lá naquela cidade,
que eu vi aquele prédio, sei lá, eu botei uma foto aqui no outro vídeo, quando eu vi aquele caindo, eu pensei, meu Deus, tem gente ali, tem pessoas ali, tem crianças ali, tem inocentes ali. E até hoje, isso foi em 2014, até hoje, quando eu paro, eu penso, eu fico, sabe? Aí tu imagina o que a pessoa tá de dentro da história, né? Tá de dentro. Eu estava da fronteira, eu estava turismo, eu estava passeando. Logo eu estava certa que no dia determinado eu viria para casa, no conforto, tudo lindo, maravilhoso. Ela não, ela estava de dentro. Todo dia era um desafio para ela, todo dia era um medo diferente. E outra, com 2 filhos nas costas para dar conta, com um marido possessivo, machista atrás, ela não tinha liberdade dela. Tu já imaginou o que é isso? Aí quando aparece a mulherada aqui apaixonada e incondicionalmente, que a gente fala, minha gente, pelo amor de Deus, pensem o que vocês estão fazendo da vida. Se vocês vão se relacionar com esses homens do mundo árabe, vai estudar a cultura deles. Claro, no caso dessa mulher aqui em específico, a gente está falando de um extremo, né? Tá, é um extremo. Obviamente que nem todo mundo que mantém contato com pessoas da Síria vai estar necessariamente nesta realidade de estar lá no foco da guerra, de tacar e pá, explode uma bomba, de ter que sair fugido, de cárcere privado. Claro que não. Não vamos também ser sensacionalistas e querer dizer que tudo é cárcere privado, que tudo é bomba. Não, não é assim. Eu sou consciente que este caso aqui é um extremo, tá bom? É um extremo. Deixando bem claro isso aqui. Tem outros casos que não chegam a ser extremos, mas de qualquer forma, seja este homem inserido no contexto da guerra ou não, a gente está falando de uma outra cultura. A gente está falando de um homem, no caso aqui da Síria, ou serve para egípcio, para turco, para afegão, para qualquer um. Ele até pode ser um cara legal, ele até pode ter um bom caráter, sim, pode acontecer. Só que este homem, ele estará inserido em uma cultura que vai ter milhentos costumes totalmente diferentes dos nossos costumes brasileiros. E de repente, esse homem, ele vai ter que, em alguns momentos, ser rude contigo, não por ele, mas pela cultura. Porque ele tem que dar satisfação à cultura dele. De repente, tu vai para um país desse, um país de cultura árabe, de cultura mais fechada, tu quer, sei lá, usar uma blusa igual essa minha aqui, com decote aqui. Aí o cara vai chegar pra ti e falar, não, filha, você vai usar uma blusa aqui, ó. Bota o negócio aqui. Não, decote não pode não. Aí tu fala, sim, mas no Brasil eu posso usar. No Brasil aqui tu não vai usar não. E nisso aí já começa um problema. Aí o cara já vai ser grosso contigo, já vai ser ignorante, não por ele, mas pela cultura. De repente, para ele, como pessoa, ele nem liga de um decote. Mas se ele deixar que a mulher dele saia assim na rua, a sociedade local vai cobrar dele. E entre fazer os teus gostos como estrangeira e entre dar satisfação para a sociedade e para a família, ele vai escolher a segunda opção, tá? Nem se preocupe, ou melhor, se preocupe, porque ele vai escolher a segunda opção. E quando a gente fala desses casos específicos aqui, de mulheres que já vão sabendo, que o cara tá na situação extrema da coisa. Não, mas o amor é lindo. Não, minha gente, o amor não é lindo, não. Não, o amor é lindo, mas o amor convive juntinho, de mãozinhas dadas com a realidade, que a realidade não é linda, a realidade não é maravilhosa, não, o cotidiano é difícil, tá? Vamos pegar e romantizar a coisa, não, porque com muito amor a gente consegue, porque... Não, consegue não, filho, consegue não, porque quando o dia a dia bate a porta, aí acontece contigo o que aconteceu com esta mulher aqui, que a mulher chega ao ponto de dizer que morrer com um tiro na cabeça seria lucro. Vocês já imaginaram o nível de desespero da mulher dessa? É óbvio que lá, anos atrás, quando ela foi apresentada a este Ciro, quando ela decidiu casar com o Ciro e tal, ela nunca, jamais, em tempo algum, imaginou que ela chegaria nesse extremo aqui. É óbvio que não. Mas de alguma forma ela confiou, de alguma forma ela achou que poderia dar certo. Infelizmente não deu. Tá? Agora tá aí, a mulher com trauma pro resto da vida, os filhos traumatizados pro resto da vida e acabou. É isso que temos para hoje.
E graças a Deus que eles ainda vieram vivos, tá? Graças a Deus que eles ainda vieram vivos, porque infelizmente há casos de pessoas que não têm essa mesma sorte. Tem muitos por aí que morrem, tá? Então fica aqui mais esse alerta. Mulherada aí que tá apaixonada incondicionalmente, mulherada que fica aí nos grupos de Facebook da vida, alguém namora com esse Habib, alguém é marido, alguém é o que dele, e não procura nem saber como é que é a cultura do cara. Tá mais interessado em saber se mais alguém mantém contato com ele do que ir lá procurar saber a realidade de vida dele, a realidade cultural dele, tá? Essa mulherada aí, certo? Cabecinha de vento, que acha que o mundo é uma pracinha, que o mundo é uma maravilha, lindo, lindo, brilhante, maravilhoso. Não é não. Abre os olhos, tá? Abre os olhos, porque quando tu podes se relacionar com um cara desse, tô falando dos extremos agora, tá? E pode até dar certo, pode sim, pode. Mas tu podes também fazer parte da estatística, que esta brasileira que faz parte, que aquela outra brasileira que a gente viu uns dias atrás faz parte também, tá? Não brinca não, porque a maioria acha que só com não, acontece com todo mundo, com elas não, com elas é diferente. E eu falo isso por experiência própria, tá? Quando eu, lá em 2007, tenho na cabeça que eu, aliás, 2006, né? 2007 foi quando eu concretizei os planos. Em 2006, quando eu decidi que eu ia para o Egito casar, porque eu casava e morria, né? Porque eu ainda tinha aquela mentalidade que, meu Deus, não, para ter a felicidade, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Eu ainda estava nessa caixinha. E aí, quando eu falei, eu vou para o Egito casar com um cara que eu conheci na internet. E várias pessoas, tá? Chegavam pra mim e falavam assim, Nadir, pensa direitinho. Eu não esqueço nunca. Teve uma amiga minha, eu até falei isso aqui no tempo desse, que ela chegou na minha cara, na minha face, ela mora aqui na minha cidade, e disse, ó, tu vai quebrar a cara, tá? Pensa no que tu tá fazendo, porque tu vai quebrar a cara. Ela falou desse jeito, curta e grossa. Eu lembro que na época, eu tive vontade de quebrar a cara dela. Eu fiquei muito pé da vida com ela, fiquei irritadérrima com ela. Porque eu pensava que, como é que ela chega assim, falando, enfim. Aí, né, depois que eu quebrei a cara, né, que eu cheguei, que eu voltei aqui, ela... Pois é, né, voltou, né, com a cara toda quebrada, né. Então, assim, na época, eu dizia o quê? Não, eu ainda lembro, minha gente, eu lembro, que eu dizia até assim, eu vou ser o exemplo, eu vou provar pra esse povo aí que tá dizendo que vai dar errado, que tal, que comigo vai dar certo. Eu lembro nitidamente, lá em 2006, eu dizia isso. Claro, não é porque deu errado comigo que isso virou regra, tá? Que isso foi patenteado como regra e todo mundo que se relacionar com qualquer pessoa da internet aqui do mundo árabe vai ter que ter o fim que eu tive. Não, minha gente, não. Eu canso de dar esse exemplo. Temos Libariano, temos Simone, temos Marina, tudo casada com egípcio, vivem muito bem. Estão lá vivendo bem. Há casos que dão certo, sim, há casos que dão certo, mas infelizmente eles não são a regra. Se tu pegas os casos que deram certo e tu faz um comparativo com os que deram bosta, tu vai ver, tá? Tu vai ver, são dados, fatos, que o número que deu certo é infinitamente menor do que o número que deu errado. Pelo menos nos casos que a gente vê aqui nos canais do YouTube, né? Eu também não sou IBGE para ter dado oficial, mas tu pega os casos que aparecem aqui no mundo virtual, os que deram certo, os que deram errado, aí tu vê, né? Então, assim, resumindo aqui a ópera, fica mais um alerta de tantos que damos aqui incansáveis vezes, tá bom? Bom, é isso aí que temos para hoje. Vamos para os comentários, quero saber o que vocês acham. Mais uma vez, Liz Alves, brigadaço pela indicação. E quem tiver mais indicações de notícias também, manda para cá, manda por e-mail. E vamos embora, minha gente, vamos embora, tá? Alertar quando precisa ser alertado, incentivar quando precisa ser incentivado. E vamos embora, tá? Vejo vocês lá nos comentários e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.